Bom, pessoal, quem vai apresentar hoje é Ramona e meu parceiro Vitor. Nós somos do curso de Engenharia Florestal e ficamos responsáveis pelo tema bioestrutura do solo. Pode passar. Bom, a bioestrutura do solo é o estudo dos organismos que vivem no solo e suas relações entre si. Eles podem ser classificados de acordo com o tamanho, como micro, macro e mesofauna, organismos. Esses organismos eles podem ser tanto animais quanto vegetais. Como, por exemplo, dos vegetais, são as raízes das plantas que estão em desenvolvimento. Após esses organismos eles morrerem ou quando eles estiverem se decompondo e se transformarem em outras substâncias, é isto o que se chama a decomposição da matéria orgânica, que vai compor a matéria orgânica do solo. Nessa imagem, podemos ver como está separado as estruturas do solo em físico, biológico e químico. E o que nos vai interessar agora é o biológico, que está dividido entre os animais e as plantas. Como vimos, as plantas são relacionadas às raízes e os animais é dividido em macro, meso e microfauna. Pode passar o slide. Em relação às principais atividades dos organismos no solo. É imprescindível a importância desses organismos que têm seu habitat no solo, para a manutenção e a sobrevivência das comunidades vegetais e animais. Alguns exemplos dessas atividades são a decomposição da matéria orgânica, a produção de humus, a ciclagem de nutrientes e energia, a fixação de nitrogênio atmosférico, a produção de compostos complexos que causam agregação do solo, a decomposição de xenobióticos, o controle biológico de pragas e doenças. Pode passar. Como vimos no início, a divisão dos organismos do solo é feita em micro, macro e meso-organismos. E em relação à densidade desses organismos, ela varia em função das características edáficas e climáticas do ambiente. Ou seja, a quantidade desse micro, meso ou macrofauna, ela vai estar relacionada com as características do solo e o ambiente, as condições climáticas em que esse solo está posto. Em relação aos representantes do maior grupo, que é mais numeroso, são as bactérias, e a junção dos fungos, bactérias e minhocas, elas apresentam uma maior biomassa, podendo chegar em torno de 10 toneladas por hectare. Pode passar. É você agora. Por último, temos essa tabela que ela está dividida nos grupos e tamanho e os tipos de organismos que estão compostos em cada grupo. A microfauna são aqueles que possuem um tamanho menor, que é 0,2 milímetros, e os tipos de organismos são os protozoários e os nematóides, que incluem secundariamente alguns rotíferos e pequenos turbilários. A mesofauna engloba aqueles que possuem entre 0,2 a 4 milímetros no tamanho e são alguns ácaros e colêmbolos, diplopóides, quilópodes, tissanuros e pequenos insetos. E, por último, a macrofauna são aqueles que englobam de 4 a 80 milímetros, que são alguns anelídeos, formigas, inclui alguns moluscos, crustáceos e aracnídeos. Bom, pessoal, agora dando continuidade à apresentação, vou mostrar aqui alguns fatores que influenciam os micro-organismos no solo. Esses fatores, a presença dele ou a não presença, já afetam o próprio organismo nessa questão dele de se desenvolver e até na questão de poder haver a presença dele no local ou não. Dentre elas estão a presença de um substrato e fontes de energia para esses micro-organismos, fatores de crescimento, aí já iriam para as questões de nutrientes, a questão do pH do solo, a questão do solo, da umidade do solo, que a gente sempre quando vê uma questão que bem corriqueira, que a gente vê sempre quando a gente vê um solo bastante úmido, normalmente lá sempre tem
é bastante, a gente já é perceptível a questão da macrofauna presente nesse solo. Então, tem indícios também da temperatura, radiação solar, a profundidade e cobertura vegetal, a interação entre esses organismos e os impactos antropogênicos. Relacionado agora à diversidade biológica desses organismos do solo, a gente pode apresentar diferentes classes de divisões desses organismos no solo. Entre uma delas seriam os organismos do solo que apresentam alta diversidade metabólica e fisiológica. Aí, dentre eles, teriam a divisão dos organismos autotróficos e heterotróficos, que seriam aqueles organismos que assimilam carbono de fontes inorgânicas ou orgânicas. Agora, passando para o outro, seria os organismos fototróficos e os quimiotróficos, que seriam os organismos que obtêm a sua fonte de energia através da luz solar ou da oxidação de algumas outras moléculas orgânicas, podendo também ser inorgânicas, mas normalmente são de moléculas orgânicas. E agora, por último, dentre essas três, seriam os organismos litotróficos e organotróficos, que seriam os organismos que derivam, que possuem como é que fala? A retirada das suas fontes de energias de moléculas de materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Outra divisão também seria em relação ao seu uso como controle biológico, que seriam os biófagos, que são, no caso, que são os que possuem o controle biológico, que são utilizados para controle biológico, que seriam os biófagos, os saprófagos, que são utilizados, que na verdade eles se alimentam da matéria orgânica morta. Se eu não me engano, eles podem ser chamados de onívoros, já que eles se alimentam de tudo que há presente no solo. E, por último, os simbiotróficos, que seriam aqueles que se alimentam de substâncias oriundas por advento da simbiose, que eles são normalmente divididos entre seres que possuem atividade mutualística ou parasitista, que acabam se desenvolvendo juntamente com outros organismos, ou que sugam todo o que puderem desses outros organismos que eles utilizam para sobreviver, até não restar mais nada. Agora, aqui em relação ao ambiente e os organismos, os solos com uma comunidade diversa dessa questão tanto da fauna quanto dos vegetais presentes no solo, que seriam, né, na sua grande maioria, as raízes, a questão desse solo ser um solo mais resiliente, ele mesmo sofrendo, em alguns casos, como é que eu posso dizer, um ataque, digamos, antrópico bastante intenso, esse solo, às vezes, sem nem um contato de necessitar uma restauração, uma reparação no local de algum profissional, ele consegue, aos poucos, voltar à sua forma natural, que era antes de ter havido algum tipo de ataque, até pode sem ser um ataque antrópico, pode ser um ataque da própria natureza, uma abertura de uma clareira, digamos assim, em ambiente natural, onde uma árvore vai cair, ali vai danificar toda aquela questão do solo, daquelas plantas que estão ali, aí a questão do próprio solo vai ajudar para que aquela área volte a estar como era antes. E agora, como eu falei nessa questão da resiliência dessa retomada, os organismos participam na gênese do seu habitat, nessa questão da gênese do solo, dessa recuperação do solo e criação, assim, digamos assim, no sentido de progressão do solo.
Aí aqui, como a gente pode ver, essa questão da gênese, nessa imagem, onde vai mostrar a rocha, aí ele vai desenvolvendo aqui a presença desses solos jovens, e mais na frente essa criação já de um solo maduro, um solo profundo em comparação aos outros. E eu acho que é isso, sobre essa questão da, do tema requerido para a gente. Eu acho que ficou dentro do tempo, então é isso.